E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez, aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o gênero entrevista, a gente vai ver um pouquinho mais desse gênero, tá certo? Além ali dos materiais complementares que estão no grupo, que vocês já assistiram, a gente vai ter essa aula para explicar um pouquinho mais do passo a passo da nossa construção do gênero entrevista, tá? Do texto da entrevista. Além disso, a gente vai aí trabalhar como a gente vai pesquisar, como é que a gente vai colher novas informações sobre o tema da semana, que é a água, a importância da água, e é claro ali o trabalho com o dicionário. No segundo vídeo, que vocês vão assistir hoje na aula de religião, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão, primeiramente, dos ritos religiosos, tá certo? Das práticas de fé de cada religião. Eu vou falar ali comentando de algumas religiões que temos aí algumas práticas que a gente conhece justamente graças à internet, né, que a gente consegue aí localizar essas informações, tá? Então vamos lá. Em português, quando a gente está trabalhando aqui com o gênero entrevista, o que é importante a gente saber? Primeira coisa, já pode ir anotando aí, tá certo? O gênero entrevista é um gênero jornalístico. Professor, o que é um gênero jornalístico? É um gênero, tá? Um tipo de texto que ele aparece no jornal, tá bom? A entrevista ela surge no jornal, seja ele escrito ou o jornal falado, tá bom? É um gênero que nos permite aí justamente obter informações através de perguntas. A entrevista é basicamente isso. É uma relação entre alguém que está perguntando, o entrevistador, anotem aí, ó, o entrevistador, que é o meu repórter, ou quem está ali produzindo as perguntinhas para o entrevistado, que é quem está respondendo essas perguntinhas. Então, na entrevista eu tenho duas pessoas que estão aí participando nesse processo, tá? Da construção do texto. O entrevistador, que é o repórter, é aquele que cria as perguntas, escreve a entrevista depois que tu termina. E o entrevistado, que é aquele que justamente está ali respondendo essas perguntinhas e colaborando, tá, com a produção do texto. Não é que o entrevistado ele vai escrever o texto, mas ele acaba participando de forma indireta nessa construção através do momento que ele vai respondendo as perguntinhas. Tranquilo? Pronto. Então lá, o que eu preciso fazer então para fazer uma entrevista? E por que eu uso as entrevistas normalmente? Vamos por partes, tá certo? Vou responder a segunda pergunta, depois a gente volta para a primeira. No caso aí, ó, por que eu vou utilizar a entrevista? Quando eu estou trabalhando com um gênero jornalístico, seja a entrevista, seja a notícia, a reportagem que a gente vai ver mais à frente, tá certo? Eu preciso de informações, informações que eu vou passar para o meu público, para que eles possam conhecer aí o assunto ou o fato relatado, tá bom? Esse é o propósito de todos os textos jornalísticos, eu passar para um público maior aquilo que eu estou trabalhando, o assunto em pauta ou o fato ocorrido, tá bom? A entrevista, o gênero entrevista sozinho, ele vai trazer justamente informações sobre um assunto que foi ali a pauta do trabalho para o repórter. Professor, o que é a pauta? A pauta seria a marcação do assunto que vai ser discutido durante aquela semana, durante aquele dia, e aquele repórter ficou ali encarregado de justamente procurar fontes, tá? Lembra de fontes históricas que a gente viu lá na aula de segunda-feira? Você vai procurar fontes documentais, fontes através da entrevista, através desse processo de perguntas, para obter as informações, ok? Beleza, entendi aqui. Mas você falou aí apenas da entrevista sozinha. Quer dizer que a entrevista não necessariamente precisa estar sozinha? Sim, existe casos onde eu posso utilizar o gênero entrevista, certo? Associado, ou melhor, dentro dos gêneros como a notícia ou então como a reportagem. E o que ele vai fazer aí nesses dois casos? No caso da notícia, ele vai nos possibilitar justamente aprofundar os fatos ocorridos, tá certo? Vai nos permitir aí justamente conhecer mais sobre o que aconteceu. Lembrando, só para você saber aí um pouquinho sobre essa questão. Notícia ele vai falar apenas dos fatos. Já a reportagem, ele nos dá a possibilidade de não só conhecer o fato, conhecer a informação dele, mas também apresentar opiniões,
tá? Geralmente os textos jornalísticos, eles tentam ficar distante de apresentar qualquer opinião. Exceção de alguns, como artigos de opinião, ou então aí no caso da própria reportagem, que tem essa possibilidade. A maioria dos gêneros jornalísticos tenta mandar só os fatos, apresentar só os fatos, e o público é que é o responsável por pensar, por interpretar essa informação e aí criar a sua própria opinião. Quando eu apresento numa entrevista, dentro de uma reportagem, opiniões, certo? Opiniões principalmente diferentes umas das outras, eu quero ali apresentar o máximo possível, tá? Estender o máximo possível do horizonte sobre aquele assunto, para que daí as pessoas possam perceber, essa opinião eu concordo com ela, essa daqui não. E assim vai se criando justamente um público mais capaz, mais consciente na hora de pensar e refletir sobre os fatos, sobre os assuntos. Beleza? Tranquilo? Entendeu até aqui? E agora a gente vai responder a primeira perguntinha que eu falei anteriormente. Como fazer uma entrevista? O que é necessário para uma entrevista? Primeiramente, eu já falei, tem que ter o entrevistador, que é o nosso repórter. No caso aí da atividade dessa semana, quem são os repórteres? São vocês. Vocês formaram aí duplinhas, não é isso? Para criar as perguntinhas. Essas perguntinhas vão ser utilizadas na nossa produção, então mantenham elas seguras aí, tá certo? E eu vou precisar construir o texto, tá bom? Vou precisar aí fazer uma construção do texto. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, primeiro elemento, todo texto, certo? Deve ter aí um título. No caso, nosso título, como a gente está trabalhando com o assunto a importância da água, o nosso título tem que fazer uma referência a essa pesquisa. Seja se você fez a sua entrevista voltada para a importância da água na saúde ou para a água no dia a dia. Você tem que colocar isso no seu título. Digamos que a minha pesquisa foi sobre beber água. Eu perguntei lá para alguém da minha casa quantas vezes essa pessoa bebe água, como é que ela se hidrata durante o dia, além de beber água, se ela está se cuidando direitinho nesse sentido, e aí eu vou construir o meu título. Por exemplo, digamos, não é para vocês copiarem, certo? Esse título aí é só um exemplo. Digamos assim, a água para ficar mais saudável. Um exemplo de um título. Beleza, criei o meu título ali, estou fazendo referência ao que eu vou ter já na entrevista, e daí o meu leitor, meu público-alvo, tá? Ele vai ter uma noção de que aquele texto está falando da água para a saúde, tá certo? A água para a saúde das pessoas. Mas não necessariamente no título eu vou ter todas as informações, então eu preciso apresentar mais sobre isso, tá bom? Eu vou ali, justamente na hora de escrever a minha entrevista, eu vou escrever uma pequena introdução. Essa introdução é geralmente feita em um parágrafo único, tá? Mas dependendo de quanta informação for necessária, eu posso escrever pelo menos 2 parágrafos, aí já é o mais que suficiente. Porque todas as outras informações a gente vai obter através das perguntas e das respostas, respectivamente. Nesse parágrafo de introdução, o que é que eu vou fazer para a minha entrevista? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o assunto que eu vou trabalhar, tá? E eu vou apresentar o meu entrevistado, tá certo? Lembra que eu passei para vocês lá no grupo do WhatsApp essa questão que vocês deveriam criar 7 perguntinhas e dessas 7, 2 eram especificamente sobre o seu entrevistado? Isso aí serve para criar um perfil do entrevistado, tá certo? E aí, desse ponto, eu consigo construir essas informações através aí da minha introdução. Eu vou pegar essas informações, por exemplo, o nome do entrevistado, qual a profissão dele, e eu vou ali falar na minha introdução. Professor, então eu posso deixar essas informações na introdução? Posso. Isso vai facilitar aí na hora de eu apresentar como é que vai ser feita essa entrevista. Se é uma pessoa que é especialista na área ou se é uma pessoa do público em geral, tá bom? E depois as outras 5 perguntinhas que ficarão aí para vocês perguntarem, tá certo? Sobre o assunto, é importante relembrar disso, ó. As perguntinhas sobre o assunto não devem ser aquelas perguntinhas de sim ou não, tá? A ideia das perguntinhas, a ideia da entrevista como um todo, é justamente que eu consiga obter o máximo de informações do meu entrevistado. Se eu pergunto, você bebe água? E a pessoa dizer, sim, não. Isso vai me garantir respostas, informações? Sim, vai. Mas essas respostas vão ser suficientes? Essas respostas vão possibilitar que eu tenha aí justamente
mais informações para discutir o assunto? Não. Então eu preciso elaborar melhor essas perguntinhas, tá certo? Aprofundar. Vamos pegar essa mesma perguntinha. Você bebe água? Quantas vezes ao dia? Já melhorou um pouquinho. Eu já tenho aí a perguntinha do sim ou não. Você bebe água? A pessoa vai dizer sim ou não. E nós temos aí a perguntinha, quantas vezes essa pessoa bebe água no dia? Então, ao invés de fazer duas perguntinhas, eu fiz uma perguntinha única, tá certo? Eu criei uma perguntinha única, mas um pouquinho mais extensa aí para que eu possa, desse ponto de vista, apresentar mais informações. Lembre-se sempre, o gênero entrevistas serve para obter informações. Se eu ficar apenas no sim ou não, eu acabo perdendo esse papel importante da entrevista, tá certo? Então aí, ó, todas as perguntinhas, se você fez já na segunda-feira essas perguntinhas, dê uma revisadazinha para que você possa ver. Eita, tem perguntinha aqui que só tá sim ou não. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar elas, para aprofundar elas? Eu vou revisitar, tá? Inclusive tem aí alguns videozinhos que vão para vocês complementares, mostrando justamente como é uma entrevista, tá? Dois exemplos de entrevista, um de um jornal infantil e outro ali com um bonequinho bem legal que está perguntando para um especialista no assunto. Ok? Vocês vão ver ali, vão anotar as informações ali que vocês verificaram e disso vocês vão tentar criar novamente as suas perguntinhas, tá? E depois repassar para aqueles que vocês entrevistaram, tá bom? Quando for na sexta-feira, a gente vai fazer essa produção mais detalhadamente. Lembrando que a gente vai juntar tanto as perguntinhas do fulaninho, tá certo? Do aluno que fez a sua dupla, quanto com você, ok? Quando digo assim, fulaninho, é só para a gente poder diferenciar. Já que a gente teve duas pessoas, as suas perguntinhas, que são as mesmas dele, tá? Vão ser aí respondidas por duas pessoas diferentes. A pessoa que você escolheu e a pessoa que o seu colega respondeu. Melhor, o que o seu colega, no caso, perguntou, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer, professor? Eu estou em dupla, eu perguntei para duas pessoas diferentes. Eu perguntei para uma pessoa e meu colega para outra. Eu vou esclarecer na minha introdução. Olha, a entrevista foi feita com duas pessoas em residências diferentes. Uma delas por exemplo, Pedro Buarque, 32 anos, profissional de educação. E o outro sei lá, Maria Josefa, 30 anos de idade e é doutora, médica. Bom, então eu já tenho aí a introdução, né? Apresentei quem são os meus entrevistados. E na hora de eu fazer as perguntinhas, tá? Eu vou repetir todas aquelas que eu já tinha feito, que eu tinha editado, que eu tinha aprofundado. E eu vou colocando as respostas de cada um em separado, tá? Eu vou tentar marcar ali o que é a resposta do entrevistado 1 e do entrevistado 2, para que assim eu tenha o máximo de informações possíveis no meu texto. Beleza, fiz todas as perguntinhas, eu posso concluir apenas com isso, apenas com as perguntinhas, ou eu posso colocar ali justamente um parágrafo de finalização, de recolher, justamente de refletir essa informação, tá? Não é obrigatório nesse sentido. Com as perguntinhas você já consegue fazer isso, mas se você quiser garantir que o seu texto justamente ele não se perca, ele não fique aí nenhuma brecha, você pode utilizar esse recurso também, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tentei ser o mais resumido aqui possível. Se por acaso eu me esqueci de algum ponto, na aula de sexta-feira a gente vai retomando esse assunto, tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.